Começa agora na Rádio Sintonia Esportiva. Rio Esportivo. Um giro por tudo que acontece no esporte no nosso Rio de Janeiro. Rio Esportivo. Agora na Rádio Sintonia Esportiva. E no comando, Fábio Vaz. Agora sim, agora vai, alô povo do meu Brasil, alô você ligado aqui na Rádio Sintonia Esportiva e também no YouTube. Muito boa tarde, para quem não me conhece, eu sou Fábio Vaz, estamos juntos em mais um programa Rio Esportivo aqui na sua Sintonia Esportiva, a Sintonia Campeã. Hoje, nosso programa, claro, vai falar das semifinais, tanto do estadual quanto das semifinais da Taça Rio. Nós já tivemos os jogos da ida das semifinais da Taça Rio. Estão definidos os dois finalistas do Cariocão. Teremos Fla-Flu na final do Cariocão. E é claro, a gente vai dar aquela pincelada geral em tudo que acontece no esporte do Rio de Janeiro. Vamos falar de Superliga Feminina, vamos falar de basquete, vamos falar dos potes para a Copa do Brasil, né? Após o término da segunda fase, já estão definidos os potes para a Copa do Brasil. E também vamos falar uma pincelada nos potes da Libertadores e da Copa Sul-Americana. Afinal de contas, temos representantes do Rio de Janeiro nessas duas competições. Então, vamos que vamos. Começando a falar então das semifinais do estadual, né, do Cariocão. Nós tivemos as duas partidas de volta das semifinais do Campeonato Carioca. Tivemos os jogos no sábado e no domingo, os dois jogos transmitidos aqui pela Sintonia Esportiva. No sábado tivemos um atropelo no Maracanã, né? Tivemos a vitória do Fluminense 7-0 em cima do Volta Redonda, no agregado 8-2, no Volta Redonda havia vencido na ida por 2-1. E no domingo o Flamengo venceu novamente o Vasco, 1 para o Vasco, 3 para o Flamengo, no placar agregado 6-3. Então, com esses resultados, teremos pelo quarto ano consecutivo uma final entre Flamengo e Fluminense. Finais marcadas para os dias 2 e 9 de abril. Os dois jogos no Maracanã, o primeiro comando do Flamengo, o segundo comando do Fluminense. Vamos dar uma passadinha agora na Taça Rio. Nós tivemos também os jogos de ida das semifinais da Taça Rio. No sábado tivemos os dois jogos terminaram empatados. No Jânio de Moraes, o Nova Iguaçu venceu o Audax empatou por 1-1. E no Luso Brasileiro, 0-0 entre Portuguesa e Botafogo. Jogos da volta, já nesse domingo, dia 26, no Jair Toscano, Audax e Nova Iguaçu. E na segunda-feira, lá no Raulino de Oliveira, às 8 da noite, Botafogo e Portuguesa. Lembrando que Audax e Botafogo têm a vantagem do empate na soma dos resultados. Ou seja, se tivermos um novo empate entre Audax e Nova Iguaçu e entre Botafogo e Portuguesa, avançam para a final da Taça Rio Audax e Botafogo. Então, essa é a situação do estadual. Por falar em estadual, vamos trazer para você aqui no nosso Rio Esportivo, já de cara, os gols da vitória do Flamengo pelo placar de 3-1 aqui na Sintonia Esportiva, a Sintonia Campeã. Confere aí. Descendo aqui, recuperando o Ayrton Lucas, sai na velocidade, o Puma vai à caça dele, invadiu a grande área, chega na marcação ali, a bola vai sobrando, o chute do Pedro! Do Flamengo! É do artilheiro, reverência Pedro! Após jogada do Ayrton Lucas, houve um corte ali do meio do caminho, se não me engano, do Capasso. A bola sobrou na entrada da área, o Pedro arriscou. E a bola foi pro fundo do gol, deu a sensação que houve um desvio, hein?
no meio do caminho, matando o goleiro Léo Jardim. A bola vai para o fundo do gol para pular de montanha o torcedor do Mengão. Aqui no Maraca, Pedro! Agora no placar da Sintonia Campeã, eu conto para você. Flamengo 1, Pedro. Vasco da Gama 0, Gabriel Orfão. Quero 9 bolado. É ele, Pedro. Na finalização sensacional no canto do goleiro Léo Jardim, sem chances de defesa para ele. Abre o placar e bota o Flamengo com uma mão e meia aí na grande final do Campeonato Carioca, Diego. Mais um escanteio para a equipe do Vasco lá pelo lado direito. Tá com pinta de ser o Piton na cobrança, hein? Vai pintar lançamento para dentro da área, 29 de bola rolando. Bola na pequena área e desvio pro gol! O Vasco! Olha, eu acho que foi o Manuel Capasso, ele mesmo! Bola lançada para dentro da área do Lucas Piton. Subiu o zagueiro argentino do Vasco. Testa para o fundo do gol, Manuel Capasso. Empata o jogo, Vasco da Gama aqui no Maracanã. Para pular de montanha o torcedor Cruz Maltino. Agora no placar da Sintonia Campeã. Vasco da Gama 1, Capasso. Flamengo também o Pedro, detalhe do gol, Nicolai. Na cobrança de escanteio, lá no lado direito de ataque da equipe do Vasco. Um belo cruzamento, aquela bola com arco, com efeito e bem posicionado ali o atacante do Vasco para fazer o gol de empate. A torcida do Vasco vibra, ela é efusiva, ela agora está alegre, contente, explodindo de alegria aqui no Maracanã. O Vasco empata o jogo, Diego. A Matheus França vem na entrada da área. Estamos na marca de 35 minutos. O Flamengo tem a chance de marcar o segundo gol. Vai, Pedro! Do Flamengo! Pedro, camisa número 9! Cobrança de pênalti no canto direito do Léo Jardim, que até acertou o canto, mas não conseguiu chegar na bola. Pedro faz o segundo gol do rubro-negro no jogo, para pular de montanha o torcedor do Flamengo no Maracanã. No momento que o Flamengo estava acuado, estava sendo pressionado, o Matheus França sofre o pênalti e o Pedro vai às redes para pular de montanha o torcedor do Mengão no Maraca. Agora no placar da Sintonia Campeã. Flamengo 2 do Pedro. Vasco da Gama 1, Nicolai. Faz toda a reverência o atacante Pedro no gol, no lance do pênalti. Bela cobrança, deslocando o goleiro Léo Jardim. É o Flamengo a poucos minutos da final do Campeonato Carioca, Diego. Se manda aqui dentro do seu campo na velocidade do jogador que é o Everton Ribeiro, tenta o giro, chega no Pedro, sofre a falta, já cobrado rapidinho, vem na entrada da área, vai ganhar na velocidade, invadiu, vai fazer o gol, cavadinha pro gol! Pro gol! Carimbó! Do Flamengo!
Cobrança de falta muito rápida. Saiu na velocidade, ganhou na corrida do Capasso. Invadiu a grande área, deu uma cavadinha ao Ayrton Lucas para coroar uma partida brilhante do lateral rubro-negro no jogo de hoje. Ayrton Lucas faz o terceiro do Flamengo no jogo. Para pular de montão, o torcedor do Melão no Maraca. Agora no placar da Sintonia, campeão. Ponto! Flamengo 3, 2 do Pedro, 1 do Ayrton Lucas. Vasco da Gama 1, Manuel Capasso, Nicolás. Num belo lance ali, na verdade, uma inteligência do Pedro, né? Ele acabou sofrendo a falta, cobrou rapidinho. Cobrou ligeiro, parou, feito uma bala pra cima da defesa do Vasco. E na sequência, só cavando, colocar o Flamengo em definitivo na final do Campeonato Carioca, Diego. Muito bem, então você curtiu os 4 gols da partida da vitória do Flamengo em cima do Vasco. 3-1, né, na narração da equipe da Sintonia Esportiva que estava no local, estava lá no Maracanã e trouxe todas as emoções desse jogão de bola aqui na nossa Sintonia Esportiva. Antes de a gente passar para o nosso próximo ponto, eu quero aqui engrossar o coro de muitos comentaristas com relação ao jogo entre Fluminense e Volta Redonda. O Volta Redonda, ele não teve tempo de se preparar para o jogo contra o Fluminense, né? Volta Redonda jogou na quarta-feira passada contra o Atlético Goianiense, teve problemas no voo da volta aqui para o Rio de Janeiro, chegou praticamente na sexta-feira, quinta, sexta-feira, não teve tempo de descansar, não teve tempo de se recuperar e já no sábado teve que enfrentar o Fluminense e deu no que deu. Fica a dica aí, dona Ferge, né? Se na semana, nos jogos da ida, nós tivemos o jogo do Vasco sendo jogado para segunda-feira, por que não foi feito isso também com Volta Redonda? Realmente fica aqui a minha nota de repúdio com relação a essa questão com Volta Redonda. Realmente eu acho que foi uma pequena covardia que foi feita com o time do Volta Redonda. Vamos falar de Copa do Brasil, já que mencionamos Copa do Brasil, vamos mostrar para vocês então como ficaram os potes para a Copa do Brasil. Teremos 5 equipes do Rio de Janeiro classificadas para a Copa do Brasil. O sorteio ainda não tem data para ser realizado. Serão 2 potes. Os times do pote 1 vão enfrentar os times do pote 2. Jogos de ida e volta, né? Então você confere aí, você que está acompanhando aqui no nosso YouTube, confere aí nas imagens. No pote 1 teremos o Flamengo, Fluminense e Botafogo, além de Palmeiras, Inter, Atlético Mineiro, Bahia, Cruzeiro, Corinthians, Atlético Paranaense, São Paulo, Santos, América Mineiro, Fortaleza, Curitiba e Grêmio. No pote 2 estão, além do Nova Iguaçu e do Volta Redonda, ABC, Náutico, Paysandu, Ituano, Botafogo de Ribeirão Preto, Brasil de Pelotas, CRB, CSA, Ipiranga de Erechim, Tombense, Sport Recife, Remo, Maringá e o Águia de Marabá. Então são esses os 32 times que vão se enfrentar na terceira fase da Copa do Brasil, né, uma fase anterior às oitavas de final da competição. O sorteio ainda não está definido. Quando tiver definido, é claro que você vai saber aqui no Rio Esportivo e também nas redes sociais da Sintonia Esportiva, a Sintonia Campeã. Vamos dar aquele pulo agora no interior aqui do estado do Rio de Janeiro. Vamos falar da Supercopa Noroeste, que está rolando no interior do nosso estado. Nesse domingo rolou a terceira rodada da competição. Então vamos lá aos resultados dessa rodada. Tivemos o Macuco vencendo a Carmense por 1-0, o Cantagalo vencendo o Bibarrense por 1-0, Pito Aceso 1, Conceição 0, Cordeiro 0, Altense 1, Ponte Nova 4, Paraíso 0, Natividade 2, União São Vicente 1, o Itaperuna, que agora se juntou ao Venancense, perdeu para o Real VTS por 2-1, o Cardoso Moreira, que até então era o único invicto, foi derrotado pelo Liberdade pelo placar de 3-1, o Floresta de Cambuci venceu o Nacional por 4-1, o Palmeiras venceu o Brasilzinho por 3-1, Italva e Boa Ventura não saíram do 0-0 e o Marangatu venceu o Paraíso pelo placar de
3-2. Classificação dos grupos e próxima rodada. No grupo A, o Macuco é líder isolado com 6 pontos, Carmense e Bibarrense tem 4 pontos, Cantagalo tem 3 pontos. Próxima rodada, agora começando o retorno, a Carmense recebe o Macuco e o Bibarrense recebe o Cantagalo. Esses jogos serão no dia 26, também conhecido como domingo que vem. Pelo grupo B, Pito Aceso e Altense tem 6 pontos, Conceição e Cordeiro 3 pontos. Quarta rodada desse grupo, o Altense enfrenta o Cordeiro e o Conceição enfrenta o Pito Aceso. Pelo grupo C, o Ponte Nova vai liderando com 7 pontos, Paraíso tem 4, Natividade 3 e União São Vicente 2 pontos. Na quarta rodada, então, teremos União São Vicente e Natividade e Paraíso contra Ponte Nova. Pelo grupo D, o Liberdade assumiu a ponta, agora tem 7 pontos, o Cardoso Moreira tem 6, o Real BTS 4 e o Venancense Itaperuna segue zerado, praticamente eliminado da competição. Lembrando, ainda temos 3 rodadas pela frente, né? Próxima rodada, o Real pega o Itaperuna e o Liberdade recebe o Cardoso Moreira. E finalmente, pelo grupo E, temos o Palmeiras liderando com 7 pontos, Floresta tem 5, Nacional 3 e Brasilzinho 1. O Nacional recebe o Floresta lá em Minas Gerais e o Brasilzinho recebe o Palmeiras. E finalmente, agora sim, finalmente pelo grupo F, Paraíso, Marangatu e Boa Ventura tem 4 pontos, a diferença entre eles está no saldo de gols, e o Italva tem 3 pontos, quer dizer, é o grupo mais equilibrado da competição. O Paraíso recebe o Marangatu e o Boa Ventura recebe o Italva. Então são esses os jogos da Supercopa Noroeste no interior do nosso estado do Rio de Janeiro, essa competição que está aí movimentando as torcidas do interior do nosso estado. Ainda falando de futebol, já no próximo dia 27, né, nós vamos falar, é claro, disso no próximo Rio Esportivo, né, vamos de novo, né, mencionar isso, mas já para adiantar para você que no próximo dia 27 terá o sorteio dos grupos da Taça Libertadores da América e da Copa Sul-Americana. Provavelmente por isso nós não teremos no nosso horário habitual o Rio Esportivo meio-dia semana que vem. Então fica ligado, porque semana que vem o nosso programa deve ter o seu horário alterado, porque o sorteio será exatamente no horário do nosso programa ao meio-dia. Então fica ligado nas nossas redes sociais para a semana que vem a gente acompanhar o sorteio da Sul-Americana e da Libertadores. Vamos falar os potes, né? Vamos trazer os potes onde estão os times do Rio de Janeiro, né? O Flamengo já sabe onde vai jogar, ele é o cabeça de chave do grupo A, né? E ele está no pote 1, isso é fato. O Fluminense está no pote 2, lembrando que times do mesmo país não podem se enfrentar na primeira fase. Então o Flamengo está no pote 1, será o cabeça de chave do grupo A, ou do grupo 1, e o Fluminense está no pote 2, não pode cair em grupos que tenham brasileiros, ou seja, ele provavelmente terá pela frente a River Plate, Boca Juniors, Nacional do Uruguai, Independiente del Valle e o Olímpia. São os 5 times, por exemplo, do pote 1 que enfrentariam o Fluminense. A única exceção a times do mesmo país são os times que vieram da fase 3 da Libertadores, lá da pré-Libertadores, é o caso do Atlético Mineiro, ou seja, Fluminense e Atlético Mineiro, por exemplo, ou Flamengo e Atlético Mineiro, podem se enfrentar na primeira fase. Vamos passar para a Sul-Americana, onde nós temos o Botafogo, que assim como o Fluminense está no pote 2, né? O Botafogo está no pote 2 junto com o Defensa e Justiça, o Guarani do Paraguai, o Bragantino, o Universitário do Peru, o Tolima, o News Old Boys da Argentina e o Palestino do Chile. Né? Assim como o Fluminense, o Botafogo não pode pegar times brasileiros, tipo, ele não pegaria o São Paulo e o Santos, por exemplo, que estão no pote 1, mas em contrapartida teria pela frente um Peñarol, uma LDU, um Estudiantes de La Plata, um Emelec, um São Lourenço e um Independiente Santa Fé, por exemplo, do pote 1, mas pode vir a pegar um Fortaleza que está lá no pote 4, né? Assim como na Libertadores, no pote 4 temos
4 times que vieram da Libertadores, os times que perderam na terceira fase da Libertadores, estão no pote 4 e podem pegar times do mesmo país. Então fica aí o convite para você. Semana que vem, né, no próximo dia 27, no horário do Rio Esportivo, né, teremos o sorteio dos grupos da Copa Sul-Americana e da Libertadores. Então provavelmente na semana que vem o nosso programa vai ter aí o seu horário alterado. Fica ligado nas nossas redes sociais da Sintonia Esportiva para saber quando vai rolar o nosso Rio Esportivo. Vamos mudar de esporte, vamos falar agora de vôlei. Né, nós tivemos aí nessa semana o Flamengo recebendo o Minas. Na última sexta-feira venceu pelo placar de 3-1. O time do Minas saiu perdendo por 22-25, mas virou 25-21, 25-16 e 25-22. Com esse placar, o Flamengo assumiu a 4ª colocação da fase classificatória, já está garantido nos playoffs e agora, faltando 2 rodadas para terminar a fase classificatória, vamos ver qual será a posição que o Flamengo vai terminar. O Fluminense descansou nessa rodada, joga no próximo sábado, dia 25, contra o Osasco fora de casa. O Fluminense é o 5º colocado com 38 pontos. Se acabasse agora a fase classificatória, nós teríamos um Fla-Flu na primeira rodada dos playoffs da Superliga Feminina. O Flamengo joga na sexta-feira contra o São Caetano, também fora de casa, na penúltima rodada da fase classificatória da Superliga Feminina. Ainda falando de vôlei, o Rio de Janeiro vai receber um dos grupos do pré-olímpico de vôlei. O Maracanãzinho será a sede do grupo A do pré-olímpico de vôlei masculino entre os dias 30 de setembro a 8 de outubro. Então você, amante do vôlei, tem um encontro marcado no Maracanãzinho em setembro, né, final de setembro, início de outubro, para torcer pelo nosso Brasil rumo às Olimpíadas de Paris. O grupo do Brasil, o grupo que está onde tem a seleção brasileira como cabeça de chave, tem também a Itália, Irã, Cuba, Ucrânia, Alemanha, República Tcheca e Catar. O formato da competição ainda vai ser divulgado, mas vale vaga para as Olimpíadas de Paris no ano que vem. Então fica ligadinho, setembro e outubro temos aí o pré-olímpico de vôlei. E rapidinho passando também para falar da bola laranja, né? Vamos falar de NBB, vamos falar de Flamengo no NBB, que joga hoje, nessa terça-feira, contra o Cerrado. O Flamengo vai fazer 2 jogos lá no Centro-Oeste. O primeiro já é hoje, 8 da noite, contra o Basquete Cerrado, fora de casa. E na quinta-feira, às 7h15 da noite, tem Brasília e Flamengo com transmissão da Sintonia Esportiva, com a narração deste aqui que vos fala. Quinta-feira, dia 23, às 7h15 da noite. Então você não pode perder, torcedor rubro-negro que ama basquete, você é amante da bola laranja. Quinta-feira, 7h15 da noite, Brasília e Flamengo, um jogo que já foi até final de competição nos áureos tempos que o Brasília disputava, né? Tinha bons times, né? Esse ano não está indo lá muito bem, está brigando para conseguir entrar ali na zona dos playoffs, né? Pega o Flamengo, que é o 2º colocado, tá na caça do Franca, né? Mas já praticamente garantido já nos playoffs o rubro-negro da Gávea. O Flamengo, que é o 2º colocado, tem 22 vitórias e 3 derrotas. Bom, com isso encerramos o nosso Rio Esportivo desta semana. Hoje rapidinho, porque a gente deu uma passamos a limpo aí toda a rodada do final de semana. Na semana que vem, então, fica a observação. Nosso programa deve ser transmitido num horário alternativo, porque na terça-feira teremos o sorteio da Libertadores da América e da Copa Sul-Americana, exatamente no horário do Rio Esportivo. Então a gente vai, é claro, na nossa próxima edição, vamos falar sobre os resultados desse sorteio, os caminhos dos times do Rio de Janeiro na Copa Libertadores e na Sul-Americana. Vamos falar na semana que vem da Supercopa Noroeste, que vai estar aí na reta final da fase classificatória. Vamos começar a falar da Série A2. Apesar de ser só em maio,
mas já vamos começar a trazer algumas novidades. Tem times já se preparando, já montando seus elencos para a Série A2 e, é claro, muita informação do nosso esporte aqui no Rio de Janeiro, no nosso Rio Esportivo, né? Então você não pode perder. Semana que vem, fica ligado nas nossas redes sociais para a gente poder trazer para você o horário. Lembrando que este programa de hoje também vai ao ar no YouTube da Sintonia Esportiva e na quarta-feira vai ao ar no meu YouTube pessoal, né? No meu canal do YouTube, o FB, o Fábio Vaz Souza. Então você que acompanha minhas transmissões no YouTube, Fábio Vaz Souza é o meu canal do YouTube, você vai lá e acompanha a reprise deste programa Rio Esportivo desta semana. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus e até semana que vem com mais uma edição do Rio Esportivo. Valeu, galera!